Um dos santuários do automobilismo mundial é roteiro de histórias parecidas e, ao mesmo tempo, completamente diferentes. Tem histórias que começam por causa deste lugar. Outras se tornam grandes nesta pista. E tem aquelas ainda que começam aqui. São vistas, notadas e vão muito além. Mas se tem uma coisa que é certa, é que por mais finita que a vida seja, essas passagens nunca terminam aqui. Quando crianças, nossos pais são normalmente o primeiro referencial. Neles nos inspiramos para crescer. E é pelos olhos deles que moldamos a caminhada. Meu nome é Graziele Gonçalves Pereira, sou filha do Márcio Clay Pereira, o cara mais legal que eu conheço. Então eles tinham muito amor, assim, né, pelos carros e moto também. Por exemplo, eu comecei a andar de moto com meu pai, pequenininha ainda. Então, assim, sempre teve isso não só como, digamos, uma admiração, assim, pelo esporte, né, pelo automobilismo, pela elite, né, no automobilismo, mas no dia a dia dele também. Então, ele assistindo as corridas era mais uma etapa dessa admiração, desse amor que ele tinha pelos carros. Eu comecei a gostar muito novinha, sempre gostei de, assim, né, quando eu era criança a gente ainda tinha muito aquilo de, a menina brinca de boneco e os meninos brincam de carrinho e tudo mais. Lá em casa nunca teve isso, assim. Eu, com certeza, a proximidade que a gente tinha era muito em razão disso. Por ser o nosso primeiro contato, compartilhamos o jeito de andar, de falar, de pensar e, quando a paixão é muita, até de torcer enlouquecidamente num lugar como este aqui. Interlagos é muito especial, né, eu acho, porque, primeiro, Brasil, e a corrida é muito boa. Então, mesmo se ela fosse em outro país, acho que ela seria muito boa, mas o fato dela ser no Brasil consegue fazer ela ser melhor ainda, porque você tem uma pista incrível que permite corridas incríveis e você tem a energia do povo brasileiro, que é uma coisa completamente única, né? Não tem comparação. Então, sempre foi assim, um sonho muito distante pra gente. Interlagos sempre era uma coisa assim, caraca, Interlagos. Esse é o sentimento que o Autódromo José Carlos Passe transmite das arquibancadas para as equipes e também alcança as pessoas responsáveis por fazer tudo acontecer. Meu nome é Babi Rodrigues, eu sou filha de Amadeu Rodrigues, o melhor chefe de equipe preparador de carros de corrida que eu já conheci na vida e que eu me espelho a cada dia. O universo das corridas sempre foi o plano de fundo, né, para minhas brincadeiras de criança. Meu pai conseguiu transformar um sonho num negócio e quando você faz isso, você faz questão que a sua família esteja muito presente, né, nesse dia a dia. Então ele trazia a gente para as corridas, eu brincava na oficina, fazia os macacos que levantavam os carros de patinete. Pelos olhos deles, tudo é mais bonito, mais emocionante. E dá gosto não só de assistir, mas também de participar. Eu nunca cogitei levar isso para minha vida profissional, tanto que eu sou formada em medicina veterinária e no momento que, assim, meu pai foi diagnosticado com câncer e eu vi que ele precisava da minha ajuda, eu não pensei duas vezes, larguei tudo para ajudá-lo, né, no dia a dia das etapas e me encontrei, foi uma surpresa para todo mundo. Eu falei, calma, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar isso. Inclusive, ele batia nas minhas costas e falava, nossa, quem falou que eu não tinha filho homem? Porque para ele, alguém pegar a equipe de volta, né? Alguém continuar com a história da equipe, ou seria só ele ou um filho homem. E nesse processo ele descobriu que não é bem assim. Foi um compromisso que exigiu força de Babi, muita dedicação para fazer um trabalho de mais de 4 décadas seguir em frente. Foi muito bom, ele teve muito orgulho, só que eu confesso que a gente era muito igual de personalidade e foi difícil também ele aceitar que uma pessoa muito parecida com ele, só com ideias novas e mais jovens, estava entrando. Então a gente sempre tinha um pouquinho de resistência, que eu queria inovar e ele queria me segurar, mas a gente trabalhou em conjunto muito bem. E é por esse tipo de sintonia que os resultados na pista acontecem, seja dos boxes ou de quem está atrás do volante. Meu nome é Antoine Riscala Canaã Filho. Por quê?
Eu sou filho de Antônio Scala Canaã, mas conhecido como Tony Canaã. Uma peculiaridade do meu pai é um cara que não desistia nunca. Eu acho que a gente é meio parecido. Desde moleque, a gente acordava de manhã para assistir Fórmula 1. Então, assim, desde os meus 5 anos de idade, né, que eu me lembro de ser um pitico de gente, era o que a gente fazia de domingo de manhã. E à tarde, assistia a Fórmula Indy, porque com o fuso horário nos Estados Unidos, as corridas sempre são na hora do almoço, 1 hora só de diferença. Então, foi dos 5 aos 8 anos, foi assim, indo assistir corridas no autódromo de Fórmula 1, me levou em Jacarepaguá para assistir, aqui em Interlagos. E aí, finalmente, uma vez que a gente veio aqui em Interlagos, ele me levou no kartódromo. E aí foi onde tudo começou. E aquele misto de expectativa e emoção no olhar se torna realidade bem aqui, no apagar das luzes. A gente tinha altas conversas super sérias, assim, um moleque de 13 anos de idade, mas ele sempre, a gente dava uma... Meu filho, você precisa trabalhar, você precisa se focar na sua carreira, eu acho que você tem muito talento para continuar o automobilismo, enfim, esse tipo de coisa de pai, se eu não estiver mais aqui, você tem que cuidar da tua mãe e da tua irmã. E foi exatamente isso que aconteceu. Deu para perceber que seja na arquibancada, nos boxes, nas pistas ou dentro dos carros, o automobilismo é ponto comum entre Grazi, Tony e Babi. E quisera a vida que só o esporte fosse o elo entre essas 3 histórias. Bom, eu sou de Minas, né, do interior de Minas. Minha família é muito simples, assim, muito humilde. A gente tinha uma qualidade de vida boa, padrões interior de Minas. Então, ir para Interlagos era completamente fora do nosso alcance mesmo, porque, querendo ou não, cada ingresso é R$1.000, mais o transporte, uma hospedagem, o dinheiro que você gasta lá, o dinheiro que você gasta aqui em São Paulo. Então, assim, para o meu pai, né, pagar isso, para mim e para ele, não tinha dinheiro para isso. Mas em 2020, eu vim trabalhar aqui em São Paulo. Então, eu ia morar aqui, e com isso a gente já cortava aí vários gastos, né? E o aniversário dele é no final de outubro. Então era bem pertinho ali da data da corrida. Eu falei, já sei, vou dar para ele de presente de aniversário. Mas a pandemia não foi possível. Aí eu brinquei com ele, falei, adia o presente pro ano que vem. Já programa aí para você pegar umas férias, alguma coisa, pra gente poder ir em 2021. Mas infelizmente ele faleceu em junho de 2021. E aí ele não pôde ir comigo, infelizmente. Aí eu levei comigo e usei, né, durante a corrida, um boné que ele tinha, que eu que dei para ele, inclusive, de quando eu morei no México, que é um boné da Corona, da cerveja, né? E ele usava esse boné bastante, assim, sempre estava com ele. E aí eu levei esse boné dele comigo para poder usar durante a corrida. Amadeu, pai de Babi, faleceu em 2020 após um acidente automotivo. Ela não teve tempo de pensar se seria uma boa ideia assumir sozinha a equipe. Apenas tomou o risco e só alguns dias depois da morte do pai. Decidi no velório continuar a história e 2 dias depois os carros estavam dentro da carreta e foi o momento mais difícil da minha vida, mas eu respirei fundo e consegui. Hoje em dia, 90% do meu time continua o mesmo. Eu tenho muito orgulho de cada um deles. E equipe é sinônimo de comprometimento, do chefe ou do piloto. Antônio ficou anos tratando um câncer e vendo o filho ser campeão no kart. E quando ele faleceu, assim como o Babi, Tony fez o mesmo. Foi à pista de Interlagos cumprir o pedido do pai. Tinha acabado de chegar do kartódromo, estava treinando, falei, lógico, eu fui para lá, mas não pensei... Não foi uma coisa, ele quer falar porque vai acontecer alguma coisa. Quer conversar comigo, quer me ver. Já estava 3 dias no hospital, eu estava em casa. E eu sentei com ele para conversar. A gente conversou de várias coisas e uma das coisas que ele me falou de novo. Filho, você sabe as coisas que eu já te pedi. Cuida da sua mãe e da sua irmã se alguma coisa um dia acontecer comigo. E eu nunca quero que você pare de correr de carro, né? Vire um piloto profissional, siga seu sonho, enfim. E naquela noite ele faleceu. E eu acordei. Voltei para casa, acordei na sexta de manhã com a minha mãe na minha casa, que não era uma coisa, era bem atípico. Ela me deu a notícia, eu falei, mãe, espero que você não se importe, mas eu tô indo pro kartódromo. Eu tinha corrido aquele final de semana. E ela falou, inclusive, eu te apoio porque
as últimas palavras do seu pai foi para eu te lembrar o que ele te pediu. E eu fui pro cartódromo aquele fim de semana, foi um fim de semana difícil, mas eu fiz a pole e ganhei a corrida naquele fim de semana e o resto é história. Mas a figura do meu pai, para mim, eu tinha uma ligação muito forte com ele. Tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, mas era diferente. Então, eu achei que eu perdi tudo. Então, quando você perde tudo, qualquer coisa hoje na minha vida que eu perder, não é mais tudo. Então, fica mais fácil da gente aceitar. A verdade é que o tempo passa, coisas acontecem, trajetórias mudam. Mas aquele olhar que mostrou tanto, que ensinou tanto e que inspirou tanto, segue clareando o caminho e nos fazendo enxergar apenas o horizonte. O presente de Grazi por estar pela primeira vez em Interlagos foi uma corrida emocionante naquela temporada tão competitiva da Fórmula 1 em 2021. E junto com o boné de Márcio, que vai permanecer com ela por muito tempo. Você tá ali em Interlagos é uma coisa surreal, assim, a energia, o carro ali passando tão pertinho de você. E para completar, eu ainda tive sorte de ser simplesmente uma das, se não a melhor corrida do Lewis Hamilton. Foi aquela que ele fez 1 milhão de ultrapassagens, né, na sprint e na corrida principal. Então, assim, foi perfeito. Foi uma corrida surreal que eu acho que nem eu e nem ninguém que assistiu essa corrida vai esquecer algum dia na vida. Babi está no comando da Hot Car desde 2020. Única chefe mulher da Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro. E além de continuar a história da equipe, também tem a chance de escrever a dela. No ano seguinte, na hora que eu falei agora eu sou a chefe de equipe da Hot Car, eu tive uma única certeza, que a Hot Car tem uma história linda, longa, mais antiga do que a minha idade, ela tem mais de 40 anos, eu só tenho 34, e não adiantava eu continuar escrevendo essa história da maneira que meu pai escreveria, porque não ia fluir. Eu decidi mudar várias formas, alguns detalhes, alguma forma do carro, a maneira que a gente trata o time. Hoje em dia eu gosto de considerar eles também atletas, porque é um esporte individual extremamente coletivo. E acabou que os meninos também, que tinham mais de 10 anos de casa, muitos, toparam esse desafio, começaram a se desafiar também para obter o melhor e deu muito certo. Então, assim, eu não posso esquecer o meu passado, mas eu também não posso esquecer a minha identidade. E isso que faz essa mistura da nova geração da Hot Car dar certo. O sobrenome Canaan também está marcado na história. Tony somou títulos no kart, se aventurou no endurance e trilhou o caminho para a Indy. Foi campeão em 2004 e conquistou, enfim, as 500 milhas de Indianápolis em 2013. Uma das provas mais clássicas do esporte a motor. Então, se pudesse encontrá-lo depois de tudo que viveu, o que diria ele, Tony? Eu daria uma bronca nele. Eu acho que o que ele me pediu, eu entendo porque hoje eu sou pai, eu tenho 4 filhos e a minha preocupação maior hoje é com que eles sejam pessoas íntegras, sejam pessoas honestas e sigam o sonho dele. Se ele quiser ser o lixeiro, que ele seja o melhor lixeiro do mundo, ele que tenha prazer do que ele faz. Não importa o que as pessoas falem, mas assim, ele me jogou uma responsabilidade muito grande. Mas, pô, pai, não precisava ter colocado isso tudo nas minhas costas. Mas depois eu falo, eu acho que eu olharia para ele e falei, bom, a partir do dia que eu ganhei em Indianápolis, eu falei isso há muito tempo, eu falei, minha missão está cumprida, a partir de hoje eu vou viver a minha vida. Por coincidência, eu descobri, aquela pressão saiu, aquele fardo de carregar, daquela promessa que eu fiz para ele. Minha mãe tá super bem, graças a Deus, a minha irmã também, e eu ganhei em Indianápolis. Falei, bom, agora eu vou viver. Aí eu achei que eu ia viver de uma outra, vou aposentar, tô até aqui hoje correndo. Então eu descobri que realmente era isso que eu amava, que não era só pressão dele. Então, o que eu falaria para ele, falei, bom, promessa feita, vamos curtir. Qual o poder de um olhar? Uma pergunta que gera respostas relativas. Mas quando esse olhar do outro é capaz de nos fazer enxergar, se torna uma nova perspectiva.
E foi esse olhar que fez 3 pessoas diferentes sonharem, realizarem, conquistarem. Na pista, nos bastidores ou nas arquibancadas. O dia é dos pais, mas também serve para os filhos agradecerem a pessoa que nos deu vida e a vida. A melhor que a gente poderia pedir.